Bom dia, oitavo ano. Chegamos agora ao nosso capítulo 10, o segundo reinado. Como vocês podem ver aqui na imagem, nós temos uma pintura a óleo, né, do Dom Pedro II, o famoso Pedrinho, né, como muitos historiadores vão relatar aí ao longo, né, da história. Por que Pedrinho? Porque ele era filho do Pedro I, então carinhosamente ele era chamado de Pedrinho. E por que também ele é chamado de Pedrinho? Porque ele, Pedrinho II, né? Porque quando o pai dele, Dom Pedro I, retorna para Portugal, ele é apenas uma criança de 5 anos que fica sem a presença dos seus responsáveis aqui no Brasil. E aí ele vai passar a ter um tutor, né? E esse tutor, na época, junto com os regentes, né, vão governar o Brasil. Então, nós vamos ter a presença da regência trina permanente, regência trina provisória e a regência trina una, com o padre Diogo Feijó, até que Dom Pedro II chegue à maioridade. Como que vai ser essa maioridade? Nós vamos ver mais para frente. O segundo reinado ele foi um período em que o Brasil ele vai passar pelo seguinte período, ele começa em 1840, vai até 1889. É caracterizado como o governo mais longo da história do Brasil. Nenhum governo chegou tão longe quanto o governo de Dom Pedro II. Nós vemos aqui ele na foto em que ele passa, né, a ter a sua maioridade entre aspas, porque avançaram a idade dele para que ele se tornasse imperador do Brasil logo. E aqui ele já no finalzinho do Brasil Império, né, já idoso lá com seus mais de 50 anos, né, já chegando ali, né, na época era muito para ele, deveria ter bem mais, né, era uma idade bem avançada, as pessoas não viviam tanto nesse período, e entre essas duas imagens, a forte e imponente bandeira do Brasil Imperial. Então, observem que essa bandeira do Brasil Império, ela vem desde lá da formação do Brasil Império. E aí nós vamos ver o seguinte, que o Brasil Império ele vai passar pelo pai, Dom Pedro I, e pelo filho, Dom Pedro II. O Brasil Colônia é mais caracterizado pelo avô do Pedro II, que foi o Dom João VI, tá? E aí, mas vamos focar aqui no Pedro II. Nesse período aí em que Dom Pedro II se torna imperador, né, a economia se baseava em parte no trabalho de pessoas escravizadas. Isso mesmo, pessoas que faziam parte de um contexto escravo, né? E aí nós temos algumas imagens de escravos, né, descendentes de escravos aqui no Brasil e escravos que vinham, né, do continente africano para o Brasil. Né? Após, né, o fim da escravidão, que nós vamos falar sobre algumas leis no decorrer das aulas seguintes, né, nós vemos aí várias marcas, né, no corpo, no rosto desses escravos, né, algumas escravas que trabalhavam, né, dentro de casa, as famosas mucamas, né, aquelas amas de leite que amamentavam os filhos dos donos e proprietários das fazendas rurais, né, de café, que agora nós vamos ter a nossa economia baseada no café. E o Brasil, ele vai passando aos poucos, deixando de ser rural e voltando e passando a ser um país mais urbanizado, né? Lembrando que a escravidão, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né? Então nós temos aí um marco, né? Uma mancha na nossa história, e isso precisa ser revisto, relido, reestudado e estudado quantas vezes forem necessárias. Aqui nós temos geralmente imagens de muitas mulheres negras, né, dentro do contexto de escravidão. Né? Muitas trabalhavam como
nós chamamos hoje as cuidadoras, as babás, né? Mas na época eram as amas de leite. Outras trabalhavam na cozinha, então eram consideradas escravas domésticas, né? E a figura masculina, né? Essa foto aqui, deixa eu voltar um pouco. Tem uma foto aqui de uma das negras. Opa! Vamos lá. Essa aqui, de uma das negras, né? Nós podemos ver ela com os seios de fora. Isso aqui, gente, era algo muito comum nesse período, porque eles eram vistos como mercadorias e eles eram vendidos como um simples objeto, como uma mercadoria. Então, tanto homem quanto mulher, eles eram despidos, os negros, né? E eles tinham que ser avaliados por quem iria comprar. É como você entrar numa loja e aí você vê lá um produto dentro da embalagem, né? Mas você quer ver o produto fora da embalagem. Então, o escravo, ele era visto como um produto. Então, se ele estava vestido, ele tinha que, às vezes, muitas das vezes, passar por esse constrangimento e humilhação, né? Era despido, era fotografado em alguns momentos, porque nós vamos chegar num período em que a fotografia já chegou ao Brasil, né? Isso aqui são fotos, são imagens, e aí vinha sempre um anúncio: vende-se escrava, com bom porte, forte, boa ama de leite. Então, por que os seios de fora, né? Porque ela poderia dar de mamar, poderia amamentar, né? Às vezes é aquela criança que crescia na casa grande, o filho do senhor branco, né? Do barão do café. E isso era muito comum. O que para a gente é assim aterroriza e nos mostra, né, algo absurdo, nesse período era algo tão recorrente, tão comum, e o mundo não tomava tanto conhecimento do que estava acontecendo. Hoje nós temos como mostrar os fatos e que isso era uma coisa interessante, porque essa ama de leite aqui, quando ela servia de ama de leite para os filhos dos fazendeiros, dos grandes proprietários de café, ela deixava de amamentar o seu próprio filho para poder cuidar do filho do barão do café lá, do dono dos cafezais. Então, assim, era algo surreal de se pensar, tá? E aí nós temos, né, adiante, as mucamas que carregavam os seus filhos, as que faziam parte da casa grande, que cuidavam, né, dos serviços da casa, né? Então nós temos aqui uma infinidade, né, de imagens que vão mostrar esse retrato do Brasil que está se formando. E o trabalho, né, fora da casa grande, no lavouro, né? Aqui nós temos uma imagem, né, do negro, né, derriçando o café. O que é derriçar o café? É puxar com aquele, como se fosse uma enxada, né, com vários dentes, né, para um lado e para o outro, para que o café secasse. E aqui nós temos a imagem, né, de uma criança branca brincando com seu brinquedo, enquanto a escrava negra, sua mucama, toma conta dele, né, e no meio desse local de trabalho. Aí nós vamos ter, né, várias mulheres, né, isso são anúncios, né, as mulheres são anunciadas para venda. Homens também era assim. E aqui os trabalhos, né, o trabalho nos cafezais. Então, a nossa economia ela vai ser muito regida pelo café, tá? O café vai ser o principal produto agora do Brasil, né? Esqueça um pouco os engenhos de açúcar, o ouro, tudo isso já está meio que defasado. O café agora é o que movimenta a economia brasileira no segundo reinado. E aí, prosseguindo, nós vamos ter também os escravos que trabalhavam como artesãos, produzindo cestas, né? Mas o ganho não ficava para eles, ficava para o dono deles, tá bom? Que são os escravos de ganho. Aqui nós temos uma imagem já próximo ao final, se eu não me engano, da escravidão, quando a princesa Isabel estava prestes a assinar a Lei Áurea. Só que antes dessa assinatura da Lei Áurea,
nós vamos ver o seguinte: nós vamos ver outras leis, como a Lei do Ventre Livre, Eusébio de Queiroz, Lei do Sexagenário, né? E aí nós estamos vendo aí nessa imagem escravos vestidos com roupas de seus senhores, né? Roupas mais alinhadas, são os escravos que faziam serviços mais bem elaborados. Os cafezais, isso aqui é muito importante prestarmos atenção, porque alguém tinha que colher esse café, né? Por isso que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, tá? E aí agora nós vamos ver, né, aos poucos, né, alguns dos detalhes, né, da herança deixada por esse povo, né, sofrido, maltratado, né, e como que o segundo reinado foi sendo formado em cima dos cafezais, em cima da mão de obra escrava, de um trabalho muito árduo, pesado, e ao mesmo tempo como é que a política brasileira, né, dentro do Brasil Império, estava se moldando. Então vamos dar continuidade então, o segundo reinado, né, com o governo de Dom Pedro II, ele teve início em 23 de julho de 1840, mesmo dia da declaração da sua maioridade. Durante 49 anos, né, dirigente mais tempo permaneceu no comando do país. Foi o último imperador do Brasil. Então, de 1840 a 1889, vamos aí colocar 49 anos em que Dom Pedro II assumiu o governo no Brasil, né? E foi o último imperador do Brasil. E aí agora nós vamos para um momento, né, onde nós vamos ver que o Brasil ele tinha dois grupos de políticos, né, o grupo dos liberais e o grupo dos conservadores. E esses grupos, eles vão defender ideias diferentes. Grupo que defendia o fim do poder moderador e uma maior autonomia para as províncias. Lembrando que províncias também eram chamadas de estados, né, como se fossem os estados atuais. Antigamente, na época do Império, eram as províncias. Eram formados por pequenos proprietários rurais e setores de classe média urbana, como jornalistas, comerciantes e advogados. Já o grupo dos conservadores, eles almejavam um governo centralizado, sendo favorável à autoridade de Dom Pedro II, e era formado por membros da elite agrária e magistrados. Como assim elite agrária? Os cafeicultores, os donos dos escravos, né? Essa galera não queria a abolição, não queria que libertassem os escravos. E aí, né, embora esses grupos tivessem posicionamentos diferentes, ambos os grupos apresentavam os princípios semelhantes em relação à continuidade dos privilégios das elites agrárias e comerciais, além da manutenção do regime escravista no Brasil. Considerando essa situação política, a população em geral acabava ficando sem representação no governo, já que os partidos limitavam-se a defender os interesses das elites, ou seja, a elite era aquela galera que tinha dinheiro, tá bom? De acordo com a Constituição brasileira, em sua versão modificada pelo Ato Adicional de 34, 1834, o filho de Dom Pedro I só poderia assumir o governo quando completasse 18 anos. Porém, considerando a situação de crise política do Brasil, naquela época, grupos políticos passaram a defender que a maioridade de Dom Pedro Alcântara fosse antecipada, isso mesmo, deram um golpe de maioridade, tá? Essa ideia começou a ganhar força entre os políticos como forma de centralizar o poder e ganhar estabilidade do país. Assim, em julho de 1840, foi instituído o chamado Golpe da Maioridade, que colocava Dom Pedro II no comando do governo imperial com apenas 14 anos de idade, isso mesmo. O período em que Dom Pedro II governou o Brasil ficou conhecido como Segundo Reinado e durou pouco mais de 49 anos, sendo considerado o período de governo mais extenso da nossa história. Então, nunca, até hoje na história do Brasil, não houve governo maior do que o de Dom Pedro II. Por que é chamado golpe da maioridade?
né? Porque ele tinha apenas 14 anos, então aumentaram a idade dele no papel, né? Dizendo que ele já estava pronto para assumir o trono do Brasil, né? O trono brasileiro como imperador do Brasil. E aí ele vai ser coroado com essa carinha aqui, ó, de garoto, de 14 anos, mas com o famoso golpe da maioridade dizendo que ele já tinha 18. Mentira, ele não tinha, tá bom? Mas qual a importância disso? A importância disso é que os principais grupos políticos, como os liberais, conservadores, dentre outros, queriam que o Dom Pedro assumisse o poder para que fosse centralizado esse governo nas mãos dele, né? Não do Dom Pedro, mas porque o seu conselheiro poderia estar ali ajudando nas manobras políticas, ou seja, permitindo que o fim da escravidão fosse só sendo adiado, né? E aí o Dom Pedro II vai crescer, né? Vai chegar numa idade em que ele vai se casar, ter seus filhos, nós vamos ter aí a sua filha, né? Princesa Isabel, que vai ser a grande redentora aí, né? Como muitos chamam, do Brasil, né, dos escravos do Brasil. E aí, o que estava acontecendo, que eu falei agora há pouco, sobre os problemas, como que eu vou dizer, explicar para vocês, né, sobre os problemas externos, né? O Brasil ele estava enfrentando um problema político com a Inglaterra. A Inglaterra ela estava pressionando o Brasil para libertar os escravos, né? E o Brasil não queria, né? O governo brasileiro na época, o Império Brasileiro não queria libertar esses escravos, uma vez que a nossa economia era uma economia toda baseada na mão de obra escrava. E uma vez libertos esses escravos, eles teriam que ser pagos, teriam que ter salários, e isso era impensável na mente, na mentalidade da elite brasileira, dos cafeicultores, dos fazendeiros, daquela galera que estava aqui na região do Vale do Café, tanto São Paulo quanto o Rio, tentando, né, mostrar a, ao povo brasileiro, né, à elite brasileira, que a abolição era algo fora de questão. Por quê? Porque a nossa economia dependia da mão de obra escrava. Ah, isso é normal, professora? Não, não é normal, é errado. Até porque todos os países ali da América Latina que nós conhecemos, que teve processo escravo, mão de obra escrava, né, já tinham feito a sua revolução, já tinham abolido a escravidão. Um exemplo que nós temos aí é o Haiti, os Estados Unidos da América, né? Eles fazem a sua independência e, consequentemente, eles vão ter o quê? O processo de escravidão deles ali já, né, feito, e acabou a escravidão nesses países, né? Pelo menos a escravidão ali de açoites, de maus tratos, e o Brasil não, o Brasil continuou com isso. Aí nós vamos ter algumas leis, como Lei do Ventre Livre, Lei de Sexagenário, Lei Eusébio de Queiroz, né, até chegar à Lei Áurea, né? Só que enquanto esse processo ia acontecendo, Dom Pedro ia crescendo, segundo, né, e o Brasil ainda tinha a mão de obra escrava. Mais para frente nós devemos falar, não se esqueçam desse nome, do Barão de Mauá. Quem foi o Barão de Mauá, né? Nós vamos ver a modernidade, o mundo moderno chegando no Brasil apenas no segundo reinado. Como assim? Nós vamos ter as ferrovias, nós vamos ter grandes formas, né, diferenciadas de uma modernização no Brasil, tá? E aí, agora nós vamos passar para vocês uma paródia, né, e uma explicação dessa paródia. Façam as atividades, não se esqueçam que é estudando que a gente consegue chegar em algum lugar, consegue aprimorar. Não é a mesma coisa que sala de aula, mas nós estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Qualquer coisa me chame aqui na plataforma, que eu vou estar pronta para tirar as dúvidas de todos vocês, tá? Façam as tarefas
E qualquer dúvida sobre o tema golpe da maioridade, processo de escravidão, né, e as leis, né, que nós vamos ver futuramente até a Lei Áurea, é só entrar em contato com a professora aqui na plataforma. Bons estudos! Lá, oitavo ano, no improviso, para não deixar vocês sem paródia, né? E sem a explicação, um pouco de dúvidas que vocês queiram tirar, ainda dá tempo, são 7 ainda. Ao som de Sandy Júnior, eu sei que vocês são novinhos, não conhecem Sandy Júnior, mas eu cresci ouvindo Sandy Júnior. E nada melhor do que vai ter que rebolar para representar esse período que nós estamos a estudar. Eita! O que está acontecendo em Portugal? Lá em Portugal tá maior agitação, a Europa tá com medo do tio Napoleão. Portugal, metida e desobediente, fura o bloqueio, deixa Napoleão descontente. E por causa disso no Brasil, Dom João vai desembarcar, desembarcar, desembarcar. Dom João desembarca nessa terra brasileira, cria o Banco do Brasil, belas artes, não dá bobeira. Mas pra Portugal logo vai retornar. O seu filho Dom Pedro governará. Esse é o momento de agitação. Independência vai chegar, vai chegar, vai chegar. Casaco Leopoldina, que mulher de futuro. Enfrenta o seu pai, diz que fica pra todo mundo. Proclama a independência depois de tanta agitação. Revoltas regenciais esse período marcarão. Males, cabanagem Grão-Pará. Praieira, farroupilha vão marcar regenciais. Males, cabanagem Grão-Pará. Praieira, sabe nada pra fechar. Dom Pedro pra terrinha, volta aqui fica seu filho. O Pedro II governando o Pedrinho. O Brasil independente vai ficar. Golpe da maioridade, o Pedrinho sofrerá. Poder moderador esse imperador vai realizar. Dom João desembarca nessa terra brasileira, cria o Banco do Brasil, belas artes não dá bobeira. Mas pra Portugal ele vai voltar, período regencial, esse que vai marcar. Males, cabanagem Grão-Pará. Praieira, farroupilha vão marcar. Males, cabanagem Grão-Pará. Praieira, sabe nada pra fechar. Período regencial. Primeiro reinado, segundo reinado. E as coisas vão indo, vão fluindo. Vamos tentar entender um pouquinho, né? Como começa esse burburinho todo no Brasil. Primeiro eu tenho, lá em Portugal tá a maior agitação. O Brasil ele vivia com gente, tinha índio, tinha nativos aqui. Alguns colonizadores já estavam vivendo aqui, mas a família real estava pouco se deixando para o Brasil. Então precisou acontecer um problema em Portugal, digamos assim, precisou acontecer um problema na Europa. A Europa inteira estava passando por crises, né? Políticas financeiras, sociais, né? Crises. E aí a Europa inteira fica com medo do Napoleão, porque o Napoleão ele está no auge, liderando o exército francês. E aí ele diz para todos os países que quem furasse o bloqueio continental, né, ele iria invadir esse país. E aí Portugal fura esse bloqueio continental e o Napoleão invade Portugal. Só que enquanto Napoleão está invadindo Portugal, Dom João VI já está com a sua trupe toda, a sua tropa toda,
em alto mar, vindo para a colônia portuguesa, que é aqui no Brasil. E quando ele chega aqui, né, ele vai se estabelecer, né, na nossa terrinha, e aí ele vai tentar deixar isso aqui o mais próximo da Europa possível, né? Então ele vai criar o Banco do Brasil, o Belas Artes, o Horto Real. Ele cria várias instituições que beneficiam muito o Brasil. O seu filho, Dom Pedro I, né, está crescendo maravilhosamente bem, chegando numa idade que ele tem que se casar. Se casa com a Leopoldina, que é uma figura muito importante, que nós não podemos esquecer, que era uma mulher que tinha uma visão extraordinária para deixar o Brasil assim no topo, né? Como se fosse, era para ter sido assim, ser até hoje, né? Um país assim com uma visão de educação, de tudo, né? Bem mais avançada, graças a essa mulher. E aí, né, o Dom Pedro, o Dom João VI retorna, o Dom Pedro fica, e aí vão haver uma série de levantes, de confusões para que se proclame a independência do Brasil, para que o Brasil rompa com Portugal. E aí o Dom Pedro sofre pressão, querendo ir embora do Brasil, não sabe se fica, não sabe se vai embora, aí ele diz ao povo que fica em 1822, né, célebre frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E aí ele fica, ele continua caindo nas graças do povo. Lembrando que ele era um belo no fanfarrão. E aí ele fica no Brasil, logo depois, envolto de tantas agitações, nesse momento ele proclama a independência. Só que ao proclamar a independência, o Brasil não para por aí não. Vai entrar o bendito do período regencial. E nesse período regencial, o que acontece? O Dom Pedro I precisa voltar para Portugal, né, para resolver problemas, conflitos de lá, né? E aí, quem vai ficar no lugar dele? O Pedro II. Porém, o Pedro II era uma criança e aí vão dar o golpe da maioridade. Com esse golpe da maioridade, o Pedro II, né, começa meio que a governar o Brasil através de seus tutores, aquelas pessoas que cuidavam dele, né? Por isso, príncipe regente. E aí, nós vamos viver um período regencial de muita agitação. E as principais revoltas desse período são Levante dos Malês, Cabanagem, Grão-Pará, Revolução Praieira, Farroupilha e a Sabinada. Por isso que eu fico Malês, Cabanagem, Grão-Pará, Praieira, Farroupilha, vou marcar. Malês, Cabanagem, Grão-Pará, Praieira, Sabinada para fechar, tá? E é isso aí.